Declara aprovada a ata. Algum registro? Sim, presidente. Hoje a nossa colega Thaisa Maria Macedo de Lima completa aniversário. Então, eu gostaria de registrar os nossos votos de muita saúde, paz, felicidades e que seja oficiada. A nossa adesão. Da Procuradoria, da classe dos advogados. A secretária para o pregão, observadas as preferências regimentais. Mas esse o Tibol tá. Mas esse é o relator Tibol. Então esse não tem jeito. Então o primeiro é o juiz de fora, né? Pode. Tem que ser os da Emília primeiro. Da doutora Emília. Emília. É que são vocês dois. O Tibol vota, não pode. Pelos Sustentação, Cristina? sustentação oral dos processos físicos, processo número 4, RO 467, 2015, 113, relatora, desembargadora Emília, revisora, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 4. Está presente Dr. Leilton Silva, pelo segundo recorrente. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos apelos, no mérito de um parcial provimento ao recurso do reclamado, para determinar que se aplique a TR como índice de correção monetária. Dou parcial provimento ao recurso do reclamante, para reconhecer que o direito à integração da parcela na remuneração a partir de 1989, data de sua admissão, observado, contudo, o período não prescrito para o pagamento. Acrescer a condenação, reflexos do auxílio alimentação nas horas extras deferidas no processo 1872-2010-025 e no adicional por tempo de serviço. Mantém o valor da condenação, pois ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Eu lhe dou a palavra, doutor. Excelência, muito boa tarde a todos. Eu aguardo potencial divergência, se houver. Pois não. Há divergência? Não, presidente, de acordo. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo. Obrigado, boa tarde. Agora pode ser essa de... Primeiro é esse que estava adiado, né? É um eletrônico, né? Que a Emília pediu vista. É o processo eletrônico, relator, processo adiado da sessão anterior, Deixa eu achar ele. relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Processo RO 10.720, 05-2016. Presente, doutora Alessandra Afonso, pelo reclamante. Só estou localizando ele aqui. Que número que ele é mesmo, Cristina? Na outra sessão estava um colega seu, né, doutora? Pois não. É aquele do impedimento do juiz. Não, da sala do Tibol. Bem. Pronto? É o 10.720? Exatamente. Ok. Então, eu dou a palavra à desembargadora Emília. Senhor presidente,
Eu pedi vista desse processo porque eu já havia feito análise de um mesmo caso que cuida exatamente da mesma origem e do mesmo juiz prolator da sentença. Existe aqui uma preliminar que me foi trazida de nulidade da sentença por impedimento do magistrado de origem. Na ocasião que eu apreciei o processo 10.815/35/2016, eu acolhi essa preliminar por entender que realmente o ilustre magistrado estaria impedido de proferir a sentença. O voto foi unânime. Exatamente. Eu trouxe aqui a minha divergência e estou acolhendo a preliminar nestes termos para declarar o impedimento do excelentíssimo juiz José Barbosa Neto Fonseca Suete para atuar no presente feito e, por conseguinte, declarar a nulidade dos atos processuais por ele praticados a partir da audiência realizada no dia 23/11/2016, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e o prosseguimento na forma de direito. É como voto. Desembargadora Camila. Integralmente de acordo com o voto da eminente relatora. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da revisora, que ficará de redatora do processo. Pois não, senhor. Vencido o relator. Boa tarde, doutora. Pode. Processo com sustentação oral à distância, no processo eletrônico, direto do foro de Juiz de Fora. O processo relatora, desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 1 da pauta, RO 10.029, Da pauta física? eletrônica. 10.029, 33/2016. Está presente no foro doutora Paula Silva, pela reclamada. Número 1. Doutora Paula, a senhora nos ouve? Sim, Excelência. Eu vou pedir à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos, à exceção dos temas de incidência do imposto de renda sobre a indenização por danos morais e correção monetária sobre a indenização por danos morais, tratados no recurso da ré por falta de interesse recursal. Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação judicional. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para declarar que a prescrição somente atinge os créditos exigíveis antes de 13 de janeiro de 2011 e para determinar a não incidência do imposto de renda sobre a indenização deferida, assim como ao recurso da reclamada para reduzir a indenização fixada para R$20 mil. Reduz o valor das custas processuais para R$400, tendo em vista o valor hora arbitrado da condenação de R$20 mil. Faculte-se a reclamada requerer a devolução das custas quitadas a maior, após o trânsito em julgado dessa decisão. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Doutora, com a palavra, por 10 minutos. Integrantes dessa mesa julgadora, a quem eu cumprimento na pessoa do ilustre relator e do presidente, ilustre representante do Ministério Público, servidores e colegas advogados presentes, uma boa tarde. A sentença recorrida merece especial atenção e principalmente reforma, na medida em que ela deixou de apreciar a prova produzida nesses autos. Nesses autos, a reclamada recorrente juntou um laudo produzido em abril do ano passado, de 2016, que foi juntado sob o ID 540F21F, em que foi avaliada as condições das locomotivas utilizadas pelos maquinistas, inclusive por maquinistas que trabalharam juntamente com o reclamante desses autos. E nesse laudo pericial, o perito atestou que essas locomotivas, as locomotivas comandantes, elas estão em perfeito estado de higienização e possuem banheiro. Além disso, o perito também confirmou que o índice discutido nos autos e levantado pelo reclamante como índice que impediriam paradas necessárias, que se chama índice trem-hora parado, THP, ele não é afetado quando o maquinista necessita parar a composição
por necessidade especial ou por necessidade pessoal. Esse índice não é afetado quando essas paradas necessárias são realizadas e elas também não interferem nas metas do maquinista, ao contrário do que é alegado na inicial e ao contrário do que foi entendido pelo magistrado sentenciante. Além disso, excelências, como é do conhecimento, não existe vedação legal para a adoção do regime de monocondução. Sendo assim, é claro que a reclamada recorrente ela não pratica ato ilícito ao submeter os seus maquinistas a tal regime. E esse fato foi atestado e foi confirmado por esse tribunal em recente decisão essa que foi publicada, foi proclamada em sessão do dia 7 de fevereiro desse ano de 2017 pela 9ª turma, em que os desembargadores, julgadores, eles entenderam pela inexistência de ato ilícito. Sendo assim, requer a recorrente, a revisão do entendimento da ilustre relatora, para que seja afastada a condenação e o entendimento pela prática de ato ilícito por parte da reclamada. E caso assim não seja, por observância ao princípio da eventualidade, a reclamada requer ainda a redução do valor da condenação, inclusive do valor proposto na conclusão lida, o valor de R$20 mil, uma vez que esse valor estava sendo praticado por este tribunal, adotado por este tribunal, por maquinistas que trabalharam na reclamada por mais de 20 anos. E no caso agora em julgamento, o maquinista trabalhou por apenas 7 anos e 9 meses. Sendo assim, nesses casos, esse tribunal tem reduzido o valor dessa condenação e fixando em valores que variam entre R$5 mil e R$3 mil. Essa mesma turma, terceira turma, em julgado do ano passado, fixou para o maquinista que trabalhou por período de tempo próximo ao do maquinista, ao do reclamante, no valor de R$3 mil. Sendo assim, a reclamada ratifica as suas razões recursais, requer o provimento, inclusive requer a revisão da proposta de voto. Lida, obrigada. Relatora. Bom, presidente, a prova oral aqui corrobora o que eu estou analisando detidamente no recurso. Realmente, os empregados eram obrigados a ficar direto, não tinha intervalo nem para usar o toalete. E a única coisa que, num processo que eu estou até mencionando, do desembargador Milton Tibau, que foi disponibilizado no dia 23 de janeiro de 2017, essa mesma turma fixou uma indenização num caso idêntico em R$20 mil. Então, por esse motivo, que eu estou reduzindo de 70 mil para R$20 mil. Essa é a minha proposta de voto. Eu, como segundo votante, fiquei na dúvida se reduzir ou não, porque o que eu noto também é que a MRS não se corrige, ela não muda. Parece que é negócio para ela manter do jeito que está e pagar a multa. Mas como esse precedente é recente, por enquanto eu vou acompanhar a relatora na redução. Terceiro votante? De acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelências. Obrigada. Posso voltar ao físico? Só tem mais Vota, um. dá prioridade para os da Câmara. Sim, porque só tem mais um e a moça de São Paulo, advogada. Processo físico, com sustentação oral, AP 1171-2015-071, número 6 da pauta. Relatora, desembargadora Emília, revisora, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 6. Está presente doutora Mônica Matarazzo, pela agravada, número 6 da pauta. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Estou rejeitando a preliminar de conhecimento do apelo suscitado em contraminuta pela executada e conheço do agravo de petição interposto. E, no mérito, nego-lhe provimento, custas pelo agravante isento. Eu dou a palavra ao Ministério Público.
Boa tarde, desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa egrégia turma, senhores advogados, senhora diretora. Não obstante o voto da excelentíssima relatora, o Ministério Público do Trabalho apenas faz menção às suas razões de recurso e pede o provimento do mesmo. Obrigada. Doutora? Boa tarde a todos. Gostaria de saber se há divergência, excelência, por favor. Pois não, há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa viagem, doutora. Obrigada. Agora passar para os eletrônicos. Pauta de eletrônico, relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 26, RO 11.004-59-2015. Está presente o Dr. Leilton Silva pela reclamante. Número 26. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Aline Soares Guzmão Costa Silvino. Preliminarmente, rejeito a arguição de suspeição da testemunha do reclamado. No mérito, dou provimento parcial ao apelo para 1. Declarar a nulidade da destituição do cargo de caixa, determinando o retorno da obreira à antiga função. 2. Condenar o réu a pagar a gratificação de caixa a partir do dia seguinte à destituição até a data de seu restabelecimento, com reflexos em férias mais 1/3, 13º salários e FGTS, observada sua evolução salarial. 3. Condenar o reclamado ao pagamento de honorários assistenciais em 15% sobre o valor da condenação, observada ao J348 da SDI 1 do TST. Correção monetária e juros na forma das súmulas e da lei. Essa é a minha proposta de voto. Doutor, com a palavra. Excelentíssimo revisor, eu aguardo potencial divergência. Excelentíssimo presidente. 11.004? Isso. Não tem Aline eletrônico. Soares e Banco do Brasil. Ah, pois é. Eu, DataVene, eu estou divergindo. Divergência? Não tem divergência. Não, eu lancei uma divergência às 10h24. Não vi. Perdão, presidente, eu vi Houve uma denúncia do 10 horas da manhã. Ministério da Aeronáutica sobre o comportamento incivil da reclamante. E eu acho que os termos da denúncia não foi demonstrada que a denúncia contivesse qualquer inverdade. E considerado o rigor existente nas Forças Armadas, né, mentir para um oficial das Forças Armadas seria um fato muito grave, eu invocando até a presunção da veracidade e da legalidade dos atos administrativos, eu tenho que a reclamante realmente andou tratando o cliente com incivilidade e pelo que mantenho a destituição dela do cargo de caixa. E lhe dou a palavra, doutor. Obrigado. Eu vou sustentar quanto a esse ponto, ultrapassada a preliminar, já que Vossa Excelência só diverge com essa relação. O primeiro fato a esclarecer aqui do processo é que ela foi destituída da função com base em um processo administrativo disciplinar, em razão de ela não se portar de uma forma exigida na relação comercial do banco. O fato que originou esse processo administrativo disciplinar, que culminou com a dispensa da função, foi justamente esse entrevero, digamos assim, que houve na cancela de entrada do parque da aeronáutica lá em Lagoa Santa, né? Veja bem, um dos tópicos abordados no recurso é que a punição que lhe foi aplicada foi em razão de ela não tratar bem os clientes. Mas a denúncia originou da cancela de entrada do parque da aeronáutica, quando sequer havia relação de consumo, relação de cliente-consumidor. Havia simplesmente ali uma relação de a guarida da aeronáutica que estava impedindo ela de entrar
destinando-se ao seu local de trabalho, que era o PAB. Segundo ela, foram mais de 15 minutos de impedimento para que ela entrasse, já havia ultrapassado seu horário de trabalho, né, com relação a esse atraso que foi feito. O processo administrativo disciplinar se desenrolou em cima disso, ao tempo todo ela requereu as imagens, demonstrando que ela ficou esse tempo todo lá parada, esperando que alguém possibilitasse a sua entrada. O banco em nenhum momento franqueou isso, sequer solicitou à aeronáutica essas imagens. Por outro lado, a palavra da guarita da aeronáutica era de que foi só um tempo de 5 minutos. Ora, sequer havia uma relação de consumo nesse entreveiro que houve. 2, o banco não fez prova de que isso foi realmente verdade, simplesmente deu validade ao que o pessoal da aeronáutica queria, que fosse ela removida daquele local, retirando ela do seu posto de trabalho. O processo administrativo disciplinar que desenvolveu demonstra a necessidade de que a retirada da função dela deveria seguir aos cânones da norma interna que lhe era preconizada. Pois bem, o juízo da sentença e também o fundamento lá do processo administrativo disciplinar é que ela era reincidente nessa conduta. Olha, o outro fato citado no processo administrativo disciplinar, que ocasionou essa reincidência, era datado de 9 meses atrás, antes dessa denúncia do Ministério da Aeronáutica. Pois bem, a própria norma interna do Banco do Brasil trata que não se considera para fins de reincidência os fatos ocorridos há mais de 6 meses, né? As advertências, as admoestações ocorridas há mais de 6 meses. E o processo usou disso, em flagrante arbitrariedade, a própria norma que o banco instituiu. Veja bem, além disso, não foi, data vênia, a colocação de Vossa Excelência, não foi uma mentira que ela tenha contado perante o pessoal da aeronáutica, mas sim a divergência entre ela constar que era 15 minutos e a aeronáutica falar que era 5. Só que o banco, apesar dela ter solicitado a prova no procedimento administrativo, o banco não produziu isso, né? Ela foi julgada de uma forma que não houve sequer a fundamentação e um fundamento válido, porque a norma utilizada foi de que houve reincidência, mas a própria norma falava que esse período não contava para reincidência. Além disso, ela foi capitulada em 4 itens da norma interna, só que um só desses itens relatavam as 3 condutas, ou seja, foi um amontoado de normas de forma a fazer com que a reprovabilidade da conduta dela fosse mais elevada, conquanto uma só das normas resumia o crime, ou seja, houve uma exasperação da punição, né? Mesmo aquele princípio lá da justiça criminal, da consunção, quando a conduta maior absolve a menor. Então, uma só das normas seria aplicável ao caso. E mesmo essa norma seria só uma advertência, não seria a destituição da função, como o banco fez, né? Além disso, Excelência, chama-se a aplicação aqui o artigo 468 da CLT, que trata, ainda que a destituição da função fosse um ato de império do empregador, quando ele institui normas internas que regulam essa destituição da função, elas devem ser observadas. E, no caso delas, da reclamante, não foi, tanto por conta desse fato que está sendo narrado, a ausência do banco em juntar as provas que lhe foi requerida. Além disso, no ato da intimação para comparecer ao processo disciplinar, ela não foi advertida que seria aplicável ou a possibilidade de aplicação dessa sanção. Então, o que se pediu, Vossa Excelência, peço vênia para que acompanhe o voto da relatora, é que não dê guarida a esse processo que foi feito à margem da própria normatização que o banco instituiu. Isso, além disso, né, sem entrar no mérito da preliminar de nulidade da oitiva de testemunha, a própria testemunha que foi ouvida pelo banco foi quem votou pela aplicação da sanção disciplinar. É quase que um processo da era da Inquisição ainda. Peço vênia para Vossa Excelência reconsiderar esse posicionamento e que o excelentíssimo revisor acompanhe a primeira votante com relação a esse tema, dando provimento ao recurso do reclamante nesse aspecto. É o que se tem a defender, Excelência. O que eu quero dizer é o seguinte: o oficial narrou, não foi o guardinha da portaria, o oficial narrou vários episódios dela tratar os clientes, servidores da aeronáutica, rudemente, no posto do Banco do Brasil na aeronáutica. O oficial narrou esse episódio na portaria para possivelmente explicar a atitude dela, porque ela teve que esperar uma ocasião
para ter admitida ela na área, que é uma área militar. Eu praticamente nasci em Lagoa Santa, já tive que esperar meia hora que fosse. Meu pai, com todos os cargos que tinha, esperava também, porque é área de segurança nacional, todo mundo tem que esperar, e ela saiu ameaçando de retaliar no atendimento ao pessoal da aeronáutica no posto. Foi a explicação do oficial para esse tipo de atitude dela. E o Banco do Brasil tem que ser um banco público, por isso que eu sou a favor da privatização, para tratar isso como punição. Porque ela foi meramente instituída de um cargo para o qual ela revela que não tem realmente aptidão, não. Porque se ela não tem paciência para lidar com os clientes, ela que não trabalhe como caixa. Mas eu dou a palavra à relatora. Só questão de fato é que no processo, o processo administrativo disciplinar foi originado pelo esse fato da cancela. Esses outros, igual foi dito, já tinham ultrapassado. Mas não é o que diz o ofício da Tavênia, não. O ofício menciona vários episódios em que ela tratou com rispidez os clientes. Eu dou a palavra à relatora. Presidente, eu mantenho meu voto, data máxima vênia, porque no ofício da aeronáutica, eles pedem apenas a troca da funcionária. Pois foi isso que foi feito. Não, mas bastaria também suspendê-la. Agora, além de tudo isso, eles a destituíram do cargo. Não, mas como é que vai trocar o caixa sem tirar ela da função de caixa? Não, mas ela podia ir para outro lugar, trabalhar em outro lugar de caixa. Só o problema que eu estou achando é que, assim, a pena foi um pouco além do que deveria. Por exemplo, tiraria, trocaria, poderia até suspendê-la, se fosse o caso, mas aí também destituindo do funcionário. Mas estou aberta a... Outra questão fácil, excelência. Doutor, isso aqui não é debate, não, doutor. O senhor entra aqui na turma para debater. O senhor já falou, ué. Mas a questão fática levantada é porque a própria norma fala que isso é só advertência, a questão fática. Para mim, nem houve punição, mas como vota o desembargador Tibau? Acompanho Vossa Excelência. Então, eu proclamo o resultado que se negou o provimento ao recurso, vencida a relatora, ficando o segundo votante de redator. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Número 44, RO 11.897, 32/2015. Inscrito, Dr. Fábio Terra, ausente. 11.897. 11.897. Qualquer que tira, por favor? 44, 11.897. Um minuto que eu estou localizando aqui. Eu não verifiquei divergência. Há divergência, desembargador Tibau? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. 48, RO 12.419, 59/2014. Presente, Dr. Paulo Bueno, pela reclamada. 12.419. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Só, presidente. Determina o cadastramento, pela ordem, determina o cadastramento do patrão da segunda ré, Saretur, em nome do advogado Dr. Jorge Luiz Pimenta de Souza. Pelo exposto, conheço o recurso ordinário interposto por Teresiano Cardoso do Nascimento. Preliminarmente, rejeito as arguições de ilegitimidade passiva alegada pela segunda reclamada. No mérito, nego o provimento ao apelo. Só aguarda eventual divergência? Sim. Há divergência? Não. Eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Número 6, RO 10.185, 65/2016. Dr. Paulo está presente pela reclamada. 10.185. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor Edivan Geraldo Nascimento Almeida e do apelo da Ré SM Transporte Sociedade Anônima. Preliminarmente, rejeito a arguição do autor de aplicação da confissão ficta da Ré
por irregularidade de representação. No mérito, provejo em parte o recurso do autor para determinar a devolução dos descontos indevidos sob a rubrica Vales, no valor de R$ 300, conforme se verifica do TRCT. Provejo também em parte o apelo da Ré para excluir da condenação o pagamento de horas extras decorrentes do intervalo intrajornada a partir de 18 de abril de 2015 até o fim do contrato. Em atenção ao artigo 832 da CLT, declara ter natureza indenizatória a parcela deferida, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Eu lhe dou a palavra, doutor. Senhor presidente, demais componentes da turma, só insistir aqui, com base no recurso, a questão da compensação de jornada, que deveria ter sido validada. Obrigado. Relatora? Compensação de jornada. Só um segundo. O acordo, de acordo com o perito contábil, não há prova nos autos de que comprove a efetiva implementação da empresa sobre a compensação prevista. Logo, não há como a perícia adotar a compensação que sequer for aplicada pela empresa. Está com base no documento IDE 53445B. É aqueles casos em que a convenção prevê a possibilidade de um acordo, mas não há prova de que a empresa fez esse acordo. Não. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Desembargador Tibol. Também estou de acordo. E proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. 36, RO 11, 436, 67, 2015. Está presente o Dr. Pedro Gustavo Costa, pela reclamante. 11436. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos de interpostos por Prudential do Brasil Seguros de Vida Sociedade Anônima e Viviane Andreassi de Resende. E, no mérito, nego o provimento aos apelos. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde a todos. A questão dos autos aqui versa sobre um processo de equiparação salarial. A questão que a gente entende que é importante aqui, que é objeto do nosso recurso, é o seguinte: a reclamante entrou com uma primeira ação, onde ela requereu o reconhecimento do vínculo de emprego e a redução do seu salário fixo. Nesse processo, foi reconhecido o vínculo de emprego e foi reconhecida essa redução do salário fixo, sendo a ré condenada durante todo o período contratual a pagar a reclamante o salário de R$ 3.500. Bom, esse primeiro processo, ele transitou em julgado, está na fase de execução. Nesse segundo processo, ela pede equiparação salarial com um colega que foi contratado nos mesmos moldes que ela para exercer o mesmo serviço, só que ganhando um salário fixo de R$ 6.500. O que o douto juízo da primeira instância entendeu? Que havia, sim, equiparação, a prova é robusta aqui, no sentido de que ambos exerciam a mesma função, vendiam os mesmos produtos, estavam submetidos ao mesmo tipo de treinamento, o mesmo perfil de cliente. O douto juiz entendeu que teria que limitar essa equiparação durante o período em que a reclamante recebeu o salário fixo, enquanto funcionária da ré sem a declaração do vínculo judicial. Contudo, o que acontece? No primeiro processo, restou determinado que ela recebesse o salário fixo durante todo o período contratual. Nesse processo aqui, o douto juiz de primeira instância ele limitou essa equiparação salarial até, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro de 2011, sendo que ela trabalhou lá até março de 2014. Então, o que vai acontecer? No primeiro processo, ela vai receber o salário dela durante todo o período. Nesse, ela vai ficar com a limitação da equiparação durante o período, enquanto ela tinha o salário fixo, até o momento que esse foi suprimido. Depois que ele foi suprimido, que ela vai receber no outro processo essa diferença desse salário, ela não vai ter essa equiparação salarial aqui, mas um entendimento que a gente entende que é equivocado. Por quê? Porque ela recebeu, sim, mesmo que isso tenha ocorrido de forma via um processo judicial, o salário fixo durante todo o período. Ou seja, essa equiparação a gente entende que ela tem que perdurar até o fim do pacto. E o douto juiz de primeira instância ele limitou essa equiparação até... deixa eu só conferir aqui a data. Está pelo reclamante, então. Até março de 2000... Pela reclamada.
até 30 de junho de 2011. Ou seja, após esse período, ela vai ficar sem equiparação salarial, tendo o juiz de primeira instância reconhecido que ela faz jus à equiparação. Nós entendemos que isso ofende, inclusive, a coisa julgada, porque ele entendeu que ela não teria direito ao salário após essa data, mas já existe uma decisão transitada em julgado falando que ela tem direito. Inclusive, o critério que o juiz de primeira instância aqui determinou é que quando ela recebesse abaixo de R$ 6.500 após esse período, ela teria uma garantia mínima, mas depois desse período, ela vai receber no processo judicial o salário fixo. Ficou uma decisão que nós entendemos que ela está divergente da decisão que já transitou em julgado. Por isso é que a gente pede a reforma para que seja reconhecida a equiparação salarial desde do início, quando o juiz reconheceu, até o fim do pacto laboral. É nesse sentido que a autora pede provimento do seu recurso. Relatora? Bom, a reclamante está aduzindo que ela foi comissionista pura por todo o pacto laboral. Mas, do meu, salvo menor juízo, do meu ponto de vista, não está havendo uma divergência entre o que foi decidido no voto anterior mencionado pelo doutor e a decisão neste processo. Porque naqueles autos não se discutiu o fato de a autora ser comissionista pura, e sim de ela receber ou não comissões durante todo o pacto laboral. Então, eu estou mantendo a minha decisão. Doutor, eu acho que o senhor não está considerando o seguinte: depois dessa data final estabelecida pelo juiz, vai ser observado o princípio da irredutibilidade salarial. Se essa equiparação, mas aquele salário decorrente da equiparação, não vai ser suprimido ou reduzido. Ele vai ser só o último salário. Pela ordem. Um voto nesse sentido atenderia perfeitamente a ansiedade reclamante. O problema é que o doutor juiz de primeira instância, ele fixou como deve ser calculado, após ele determinou que fosse reduzido, sim, por isso a gente entende que tem essa divergência. Eu acho, relatora, que poderia dar essa tranquilidade ao reclamante, porque observar a irredutibilidade salarial é óbvio que tem que ser. Porque depois desse período ele vai ter o salário reduzido, não tem jeito. Não, claro que não. Então, é só constar um parágrafo nesse sentido. Então, ao voto da relatora, passa-se a negar provimento ao apelo da reclamada e dar provimento parcial ao apelo da reclamante para esclarecer que na equiparação salarial será observada a irredutibilidade salarial. Tá? Perfeitamente, muito obrigado. É isso mesmo, não é, desembargador Tibau? Vossa Excelência está de acordo? Estou de acordo. Então tá. Está proclamado o resultado, doutor. Muito obrigado. Só com essa adequação. Número 12, RO 10.436-42-2016, presente Dr. Giovanni Moraes, pela reclamada, 10.436-42. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Em primeiro lugar, gostaria de registrar que recebi memorial por parte da CEMIG. É 10? É outro. 436. 10.436. Recebi memorial por parte da CEMIG. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. Preliminarmente, rejeita as arguições de negativa da prestação jurisdicional, a incompetência absoluta, a litispendência, a ilegitimidade ativa, a suspensão do feito e o litisconsórcio passivo necessário. Rejeito prejudicial de prescrição total. No mérito propriamente dito, nego provimento a ambos os apelos. 10. Vossa Excelência está negando provimento aos apelos. Eu lhe dou a palavra, doutor. Eminente desembargador presidente, eminente desembargadora relatora, demais componentes dessa egrégia turma. Versam os autos sobre um recurso ordinário interposto pela CEMIG contra uma sentença que determinou que a empresa restabelecesse uma das coberturas do seguro de vida vigente em 2013. A ação foi proposta em 2016, questionando alterações no seguro de vida ocorridas em 2013. A sentença determinou que a CEMIG restabelecesse uma cobertura que, no âmbito securitário, está descrito como IFPD, a indenização funcional por invalidez por doença.
invalidez permanente por doença. Pois bem, a CEMIG, no acordo coletivo, na cláusula 26ª, ela garante, tanto aos ativos quanto aos aposentados, um seguro de vida e dá uma coparticipação para os empregados, enquanto ativo e aposentados. Ela garante unicamente o seguro de vida coletivo. Essa cobertura de IFPD é uma das modalidades do seguro de vida. E ela não aderiu ao contrato de trabalho nem dos ativos nem dos aposentados. A CEMIG alterou isso em comum acordo com o sindicato à época. Tanto que, nas demais redações de acordo coletivo, ela ratifica as alterações promovidas. Houve, inclusive, ajuntado aos autos, um acordo coletivo específico com a federação, agora no ano de 2016, onde prevê um escalonamento para os aposentados, que nessa parte a sentença julgou improcedente e, ao que parece, a eminente relatora está mantendo a improcedência. Mas na parte que a CEMIG foi sucumbente, a matéria, inclusive, foi objeto de análise pela SDI, em um mandado de segurança interposto em outra ação, onde se discute essa mesma causa de pedir e pedido, só que em uma base territorial maior, que é a do Sindeletro. Essa demanda envolve o sindicato de Juiz de Fora. A SDI entendeu que os ACTs, peço vênia para ler só uma parte do voto, os ACTs examinados não especificam quais coberturas mínimas seriam devidas aos empregados das impetrantes, em especial os aposentados. Sendo assim, em se tratando de disposição coletiva genérica, a presunção que se colhe nesta sede mandamental, repito, é que seu objetivo garantiria apenas a cobertura básica, indenização por morte, como se apreende nos termos das circulares da SUSEP trazidas desses autos eletrônicos. Ou seja, a STI bem esclareceu que a CEMIG sempre se obrigou, e os empregados tiveram aderido aos seus contratos de trabalho, o seguro de vida coletivo, e não essa cobertura específica de IFPD. Ademais, foi também narrado nos autos e juntado documento no ID 0504C6F, no sentido de comprovar que, quando a CEMIG retirou essa cobertura do seguro de vida, ela o fez porque o mercado securitário não mais queria fazer a garantia total da apólice da CEMIG, cujo objetivo maior era o seguro de vida, haja vista que tiveram, conforme esse documento, 20 milhões de reais em fraudes de aposentados que objetivaram alcançar essa indenização através de crime. Houve uma denúncia criminal, os bens deles foram sequestrados, mas o mercado securitário enxergou aquilo com uma possibilidade de perda e não mais ofereceu à CEMIG esse tipo de cobertura. Então, para proteger o bem maior, que seria o seguro de vida previsto no acordo coletivo, a CEMIG se viu obrigada a retirar essa cláusula de cobertura. Pois bem, mais um argumento de que isso não aderiu ao contrato de trabalho dos empregados é que o maior beneficiário desse tipo de cobertura são os aposentados. Então, que adesão é essa ao contrato de trabalho se os aposentados já estão com o contrato findo há muito mais de 2 anos? Inclusive, por isso é que foi suscitada a prescrição total, porque a supressão se deu em 2013 e a ação só foi juizada em 2016. Por essas outras razões é que, se mantida a sentença da forma que está, a CEMIG corre sério risco de não ter como cumprir com a decisão judicial, pois não existe no mercado securitário esse tipo de cobertura vinculado ao seguro de vida já previsto no acordo coletivo. Ademais... Existe, mas as seguradoras se recusam. Se recusa, e isso vai prejudicar os próprios empregados da ativa, porque se tiver que elencar esse tipo de cobertura, o prêmio que ele coparticipa vai ir lá nas alturas. Além do mais, tanto o Sindisul quanto o Sindeletro pleitearam essas medidas e tiveram os pedidos negados. Essa decisão de Juiz de Fora vai criar uma certa discrepância entre os próprios funcionários da CEMIG,
pois vão ser os únicos substituídos que terão direito a esse tipo de cobertura, se é que a CEMIG vai conseguir cumprir com a decisão judicial. Então, por essas e outras razões, a reclamada, preocupada com os termos dessa condenação, e pede a atenção aí dos ilustres desembargadores, da própria eminente relatora, que reanalise o seu voto, analise com cautela esse documento que eu citei, do ID 0504C6F, que traduz essa fraude de 20 milhões de reais que foi tida com essa cobertura, que inviabilizou a continuidade desse tipo de cobertura, que, a nosso ver, não está aderida ao contrato de trabalho e foge do escopo do que está previsto no acordo coletivo, que o STF, a cada dia que passa, determina que deve prevalecer a norma coletiva. A gente pede o provimento do recurso da CEMIG para que seja afastada essa condenação. Obrigado. Eu vou pedir vista para a próxima sessão. Ok, obrigado. Então, fica adiado para a próxima sessão, não haverá intimação. RO 11.579.22/2016. Inscritos: Dr. Wellington Carvalhais Filho, Dr. Eduardo Macedo, Dr. Lucas Oliveira. Ausentes. Qual que é o número? 11.579. Só um minuto. Eu estou divergindo quanto à manutenção da inépcia. Vossa Excelência, desembargador Tibau, como vota? O senhor está mantendo... Não, a relatora é que mantém uma inépcia que eu, data vênia, não verifiquei, quanto a multas convencionais. Eu afastaria e julgaria o mérito do pedido, mas Vossa Excelência vai ter que desempatar. Eu vou acompanhar Vossa Excelência, porque não há que se falar em inépcia da obrigação acessória se a obrigação principal não foi questionada. Eu faço adequação porque... Não, mas aí eu acho que você vai ter que pedir adiamento, você vai ter que enfrentar o mérito. Só aplicar. Então eu retiro de pauta. Retiro. Isso. Retirar de pauta. Você já anota que você ficou vencida quanto à inépcia. Então tá, próximo. Número 2, RO 10.035.59/2016. Está presente a doutora Júlia Mendes pela reclamada. 10.035.59. Eu peço à relatora que lê a conclusão do voto. 10.035, né? Isso. Ok. Conheço os recursos ordinários interpostos por João Batista Valdevino da Costa e Bambuí Bioenergia Sociedade Anônima. No mérito, nego o provimento aos apelos. Pois não, doutora, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, ao qual eu peço vênia para cumprimentar os demais membros dessa colenda turma, ilustre representante do Ministério Público, demais colegas e servidores presentes. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de requerer prazos para juntar subestabelecimento. Deferido, doutora. Ok. Trata-se de reclamação trabalhista em que a recorrida foi condenada ao pagamento de R$ 500 a títulos de danos morais e 5 horas e 12 minutos de horas itinerárias referente ao período de 19 de janeiro de 2011 a abril de 2012.
Data vênia, tais condenações não podem prevalecer, eis que não foram observadas as provas juntadas aos autos, demonstrando a ausência de culpa da recorrida. No início de 2011, a recorrida já se encontrava em adequação à NR 31. Sendo assim, não há que se falar em indenização por danos morais por descumprimento da norma regulamentadora. Foram juntados aos autos farta documentação demonstrando a sua regularidade quanto à NR 31. Inclusive, foi juntada a inspeção realizada no início do ano de 2011. Ademais, o pagamento de indenização por dano moral, no caráter pedagógico do Instituto, tem o intuito de inibir a reincidência da conduta ilícita. Por isso, não existe razão para punir e corrigir a postura da recorrida, pois não há irregularidades em suas frentes de trabalho. Dessa forma, pleiteamos a reforma da sentença para excluir a condenação em danos morais. Quanto às horas in itinere, sempre foram pagas ao recorrente conforme as previsões do acordo coletivo, anexos aos presentes autos, firmados juntamente com o sindicato da categoria. Ressalta-se que em nenhum momento durante o contrato de trabalho o recorrente teve seu direito às horas in itinere suprimidas. Contudo, ocorreu um equívoco na interpretação do depoimento da reclamada, e peço licença para ler um trecho do depoimento, que diz assim: primeira testemunha do réu, Leandro Aparecido de Souza. No trajeto casa-trabalho, começa às 4h30, sendo que nas fazendas mais próximas, eles chegam por volta das 6h30 e nas mais distantes, por volta das 7h30. Fecha aspas. O depoimento leva a entender que o trabalho começa às 4h30. Entretanto, a testemunha quis afirmar que a saída da casa acontece às 4h30 e não a partida do ônibus para as frentes de trabalho. A saída do ônibus ocorre em torno de 5, 5h30 e chega ao local de trabalho às 7 horas, conforme os documentos juntados aos autos. Dessa forma, é possível verificar que o tempo acordado em acordo coletivo de trabalho não é inferior à metade do trajeto real. Sendo assim, o recorrente não faz jus ao direito reivindicado, devendo reformar a respeitável sentença ACOR. Relatora? Bom, com relação ao dano moral, é objeto recorrente aqui a essa turma e realmente restou provado que a empresa não fornece condições de higiene para o empregado no exercício das suas funções e sendo inegável que as condições de trabalho eram precárias, ofendendo a honra e a dignidade do trabalhador. No tocante às horas em itinere, o ACT vigente no biênio 2011-2012 previu o pagamento de 2 horas extras em itinere por dia, não estando em consonância com a nossa súmula 41, posto que o tempo fixado na norma convencional é menos da metade do tempo do lapso realmente despendido para o deslocamento. Por esse motivo, estou mantendo minha proposta de voto. Eu estou de acordo. Desembargador Tibol? Também de acordo. Eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigada, excelência. Boa tarde, doutora. Um físico que foi a sessão da doutora Emília e tem também a pauta de eletrônico do doutor. Então vai para o físico primeiro. Inscrição feita na sala de sessão do processo físico. Relatora, número 9 da pauta, ROPS 816, 2014-020. Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 9 da pauta. Está presente doutora Aida Carolina Scarpelli, pela primeira recorrida. Ela é reclamante, não é isso, doutora? Sim. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Doutora Emília. É o 9 da pauta física. É inscrição feita na sala de sessão, número 9 da pauta física.
Brasil? Isso. 816. Isso. É. De nulidade da sentença. No mérito, estou dando um provimento parcial para determinar que sejam deduzidos da condenação os valores já pagos à autora em virtude do acordo celebrado às folhas 32, conforme apurar-se nos documentos juntados aos autos, confirmando quanto ao mais a sentença recorrida. Pois não, doutora, com a palavra. Boa tarde a todos. Não vou sustentar. Não preciso. Para a guarda a divergência, né? Há divergência? Não, de acordo. Eu também. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigada, boa tarde. Pauta de processo eletrônico, relator, desembargador Milton. Eu tenho que avisar aos advogados que nós estamos dando preferência aos processos dos quais participa a desembargadora Camila, que está com uma filha hospitalizada em São Paulo. E já programou um voo ainda hoje para a nossa verdadeira capital, né? Então, então, continua. Agradeço, presidente. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 32, RO 10.671, 39/2015. Está presente doutor Eduardo Amorim, pelo reclamante. Está presente? Estou vendo ele, não. Ele estava presente, os meninos marcaram. Eu peço... Há divergência nesse voto? Está ausente. Não. Eu não tenho, não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Não, número 42, RO 11.375, 09/2015. Está presente doutora Ana Carolina Santos, pela reclamante. Número 42. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Com esses recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamante, para acrescer a condenação os reflexos do auxílio alimentação em 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, observando-se a prescrição quinquenal acolhida. Dou provimento ao recurso do reclamado para determinar a adoção do divisor 220 para apuração das horas extras referidas e majora o valor da condenação para R$40 mil, com custas no importe de R$800 pelo reclamado. Com a palavra, doutora. Primeiramente, boa tarde, nobres julgadores e todos os presentes. Eu reitero os termos do recurso do reclamante e, nesse caso, eu chamo a atenção para a preliminar pela negativa de prestação jurisdicional, né, que o nobre juiz entendeu que não houve pedido de hora extra a partir da sexta por ausência do cargo de confiança, né? E houve o pedido, né? Só um minutinho. E houve o pedido conforme consta no item D do rol de vindicações e o 5 da fundamentação. Pois não. Relator? Eu estou rejeitando essa preliminar porque houve a devida prestação jurisdicional, embora não seja a tese não tenha sido a tese do reclamante acolhida. Há divergência? Minha parte não, estou inteiramente de acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. A senhora tem outro processo, doutora? Não, só isso. Obrigada. Boa tarde, Boa então. tarde. 31, RO 10.655, 47/2015. Presente, doutor João Luiz Avelar, pela reclamante. Número 31. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito nego provimento ao recurso da reclamante e dou provimento parcial ao apelo da reclamada para determinar a aplicação do divisor 180 na apuração das horas extras deferidas e mantendo o valor da condenação por compatível.
Esse é um caso de rejulgamento, não é isso, desembargador Tibol? Aqui não. Não? Não. Então, eu lhe dou a palavra, doutor. Inicialmente, boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, senhora procuradora, senhora secretária. A matéria de direito, excelência, eu vou apenas reiterar as razões recursais. Pois não. Muito obrigado. Há divergência? Não, presidente. Proclamo o resultado dos termos do voto do relator. 36, ROPS 11.035, 91, 2015. Presente, doutor Alex Novaes, pela reclamada. Número 36. Peço ao relator que leia a conclusão do voto. Rejeito as preliminares arguídas. Conheço os recursos interpostos pelas partes, no mérito nego o provimento ao apelo da reclamante e dou provimento parcial ao recurso do segundo reclamado para estabelecer que as horas extras deverão ser calculadas a partir do divisor 180 e mantenho o valor da condenação por compatível. E dou a palavra, doutor. 10 minutos. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, ilustre senhor relator, pedindo vênia ao voto do ilustre relator, excelência, aqui se trata da declaração da relação de emprego de um cobrador com o banco. A súmula do TRT mineiro diz que dá-se o vínculo de emprego direto quando atendente de telemarketing. Com todo respeito, serviço de cobrança não é telemarketing. Telemarketing, como diz o nome, são vendas. Ele não faz vendas, ele cobra, é uma empresa de cobrança. Cobrança, com todo respeito, pedimos aqui todas as vendas, mas não é serviço de telemarketing. O simples fato de ser feito pelo telefone não lhe confere a qualidade de marketing. Não é venda, não é propaganda, não se faz venda, apenas se cobra. E é um serviço extremamente especializado, excelência, com softwares próprios, com trabalho próprio, tanto que os títulos de crédito, como aprendemos na faculdade, são transferíveis. Empresas compram créditos podres e fazem as cobranças. Empresas vendem carteiras de créditos, carteiras de débitos, carteiras de cobrança, carteiras de cartão de crédito, carteira de cheque especial, são títulos de crédito. Por isso, excelência, esperamos nós que seja provido o apelo da reclamada para excluir da condenação a declaração da relação de emprego. Espero, excelência. Relator? O que foi sustentado da tribuna só sustenta o nosso voto, já que a comercialização é de título de crédito. Há divergência? Não, presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. 16, RO 10.232.06/2015. Inscrita a doutora Cristiane Pereira. Ausente, ela... Há divergência? Não, presidente. Não. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator. 49, RO 11.474/91/2015. Advogada ausente. Número 49. Há divergência? Esse há, senhor presidente. Pois não. Eu lancei uma divergência em razão da extensão dos efeitos da decisão. O ilustre desembargador Tibol está estendendo os efeitos desta decisão a toda a base territorial do sindicato autor, e reformando a sentença nesse aspecto. Data máxima vênia, eu entendo que os efeitos da decisão, eles ficam limitados à circunscrição territorial do juízo prolator da decisão, e não da base do sindicato autor. Entendo que é a submissão ao princípio legal da jurisdição e da competência. Então, estou negando o provimento ao recurso. Pois não. E como vota, desembargador Camila? Eu vou pedir vênia ao desembargador relator e estou votando com a divergência. Essa divergência é parcial? É parcial. Eu vou pedir vênia ao relator e acompanhar a divergência. Eu farei a adequação. Mas então não há, é unânime agora. Então não há divergência. Vai negar provimento ao recurso do sindicato aí. Fica assim então. Isso. E Vossa Excelência está dando algum provimento ao recurso do Banco do Brasil? Dá só com relação ao divisor. Tá. Então Doutor fica Milton mantido o provimento dá. ao recurso do Banco do Brasil e passa-se a negar provimento ao recurso do sindicato autor. Tá. Então fica proclamado esse resultado. Próximo. 58, AP 11.991.08/2015. Está presente doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada. Número 58.
Relator, peço que ele leia a conclusão do voto. Conheço o agravo de petição interposto pela executada, no mérito dou-lhe provimento para determinar a retificação dos cálculos para que seja observada a dedução dos valores pagos a título de férias, conforme discriminado no recibo de ID D5E5850, sem a dedução dos valores descontados a título de INSS e pensão alimentícia. Com a palavra, doutora. Excelências, o voto do relator atende parcialmente às pretensões da reclamada, mas gostaríamos de ressaltar a questão da isenção da contribuição previdenciária patronal, tendo em vista ser a associação entidade beneficente já há alguns anos, e atualmente ela já fez o protocolo da renovação dos seus CEBAs de forma tempestiva e está aguardando apenas essa análise. Então, entendemos que ela continua mantendo esse direito à isenção, à isenção da contribuição previdenciária patronal. Muito obrigada. Relator. Eu só queria, então, acrescentar aí na conclusão que o provimento é parcial e rejeito essa tese recursal porquanto a eventual isenção de recolhimento da cota patronal das entidades filantrópicas é a questão que só pode ser analisada num devido momento da execução. Mas a gente já está na execução, não? Sim. Mas nós já estamos na execução e ela não comprovou isso, então é improcedente. Mas o que me parece é que, por conta da herança do governo daquela senhora, o Conselho Nacional de Assistência Social ele começou a atrasar a renovação das certidões. E passou-se, então, a prorrogar por tempo indeterminado o certificado de entidade de assistência social, que essas entidades eram titulares. Não é isso mesmo, doutor? Sim, se eu não me engano, uma das últimas renovações que a associação fez foi em 2009, depois só foi fazer uma nova em 2016. Pois é, mas mesmo assim, as embargadoras Camila e Emília votam com o relator? Eu estou votando com o relator. Eu também, presidente. Então, muito obrigada. Fica assim, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Número 12, RO 10.144, 97, 2016. Inscrita a doutora Kátia Zábica. Ausente. Há divergência? Da minha parte, não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Inscrição feita na sala de sessão, número 21 da pauta eletrônica, processo 10.044, 37, 2015. Está presente a doutora Mônica Chagas, pela Interlife. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Qual que é esse? 10.144 é o 21. Achei esse 21 aqui. Eletrônico ou físico? Eletrônico. Dez, 444, 37. Exatamente. Conheço os recursos ordinários interpostos pelos reclamados e o apelo adesivo do reclamante. No mérito, dou provimento parcial aos recursos dos reclamados para determinar a utilização do divisor 180 no cálculo das horas extras referidas. Dou provimento parcial ao recurso adesivo do reclamante para corrigir o erro material apontado e determinar que, onde se lê, em face deste quadro, o autor enquadre-se na categoria financiária, beneficiando-se das CCTs acostadas com a inicial. E onde se lê, em face desse quadro, o autor enquadra-se na categoria bancária, beneficiando-se das CCTs acostadas com a inicial. Espera aí, senhor presidente. Com a palavra, doutora. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Senhor presidente, mais eu vou requerer a retirada de pauta, porque
O voto está equivocado. Para a próxima sessão, desembargador? Então, a senhora já está inscrita, doutora. A senhora me lembra no dia 29. 29? Tá? Muito obrigada. Tá, boa tarde. Boa tarde. Julgaram matéria de... O que você falou, Camila? Não, aqui ele estava pedindo a palavra. Outros o quê? Ela não participa. Não, vamos para a pauta que a Camila participa. Primeiro, físico. Processos físicos, sessão pauta normal. Do número 1 ao 8, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. No 1 ao 8. 4 ao 8, na verdade, né? Não, o 1 ainda não foi. 1 e 2. O 4 foi e o 6. 4 e 6. Certo. Esses são os Há divergências? Físicos. Há divergências aqui? Não, né? Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator, da relatora. Trocou. Do número 11 ao 19 e o 22, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. E o 20 e o 21, eu sou o terceiro votante. Eu não registro qualquer divergência. Não tem mesmo. Então, ficam proclamados os resultados nos termos de voto do relator. Algum ED com... Esses são os eletrônicos? Não, os físicos. Físico. Existe algum ED físico com efeito modificativo? Sim, eu tenho também, senhor presidente. Então, primeiro a desembargadora Emília. É o ED no processo 00779-2014, que eu estou imprimindo efeito modificativo ao acórdão para sanar a omissão apontada e acrescer a condenação o pagamento de diferenças de FGTS, considerando-se o termo final do contrato em 21/4/2014, devendo ser a quantia referente depositada na conta vinculada do autor. Que ele é demissionário? Sim. Tá. Eu estou de acordo. A desembargadora Camila também. Tem um processo... É só esse com efeito modificado? Pois não, desembargadora Processo Camila. 1627/2013, Banco Bradesco, aqueles casos nós estamos reanalisando por conta do divisor de horas extras, divisor 180. Então, estou conhecendo, dando provimento para determinar a aplicação do divisor 180 para o cálculo das horas extras. Tá. Só nesse sentido. Então, vamos para o eletrônico. Primeira pauta em que... Desculpa. Tem 2 adiados da sessão anterior em que a doutora Camila participa dos processos físicos. Sim. Quem pediu o adiamento? Nesse processo AP 2731-2012-030, se não me engano, o doutor Milton pediu vista. Quem que é o relator? Relatora, desembargadora Camila, revisor, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Lancei alguma divergência? Sim, teve divergência e sustentação. Pediu para retirar de pauta. Qual que foi a minha divergência? No sentido que dou provimento ao agravo do exequente, acatando a tese de erro material. E como Vossa Excelência vota, desembargador? Qual que é esse? Esse é o 2731-2012. É físico, né? Físico. Isso. E quanto? 731-2012-030. Eu acompanho a eminente relatora com o devido respeito. Então, eu fico vencido. E o outro? Quem que é o relator? Outro processo, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. É o processo 2048-2014-025. E o novo voto do eminente relator, estou inteiramente de acordo. E a nova conclusão, como é que fica? É mesmo. A conclusão não alterou. Só mudança de fundamentação. Então tá. Então tá resolvido. Agora vamos agora pode ir para o eletrônico, sim, né? Sim. Então, primeiro, os da Camila. A primeira divergência está no 102,77.
Eu estou perguntando se a gente vai afastar a nossa súmula. O problema é o seguinte. A nossa súmula é de 27 de agosto de 2015. E nós temos uma decisão do finado ministro Teório Zavascki, em que num julgamento de um RE, ele estaria dando validade aos acordos coletivos desde que tivesse dado outras benesses. Então, isso eu trouxe para discussão também. Mas o TST, eu acho até que o TST está errado. Mas eles que são brancos que se entendam. O TST está entendendo que isso só valeu que essas decisões do Supremo só estão valendo para os respectivos processos. Mas essa foi dada a repercussão geral. Então, porque nós fizemos uma pesquisa no gabinete, tem um voto do ministro, do desembargador Milton, que eu até coloquei aqui, menciono, foi 5 de dezembro. Então, mas eu fico inteiramente... A gente acabou de julgar um caso lá da Bambuí, que a empresa ficou vencida por causa da nossa súmula. Então, eu, por enquanto, vou seguir a minha súmula. Então, eu vou retirar de pauta e refazer. Não. Quem vota é o desembargador Tibau. Mas se nós chegarmos... Só falta o desembargador, porque vamos chegar num consenso. Porque aí fazemos assim para todos os outros. Eu, apesar de concordar com o Supremo, né, aliás, antes de começar essa conversa, eu decidia nos termos do Supremo. Então, mas enquanto tiver a nossa súmula, eu vou seguir. É que a nossa súmula é anterior à decisão do Supremo. Mas ninguém cancelou a súmula. Mas o TST não se manifesta. A gente fica preso aqui. E o Supremo também fica com aquela preguiça dele de se impor também, né? Em vez de baixar logo uma súmula vinculante, não, fica fingindo de morto. Uhum. Como é que vamos ficar nesse caso, desembargador Tibau? Eu vou acompanhar a relatora, porque eu também entendo que, nos termos da lei que trata, quer dizer, do novo Código de Processo Civil, antes da emenda constitucional 45, não existia hierarquia entre súmulas. E, especialmente agora, a partir do novo CPC, todos os tribunais estão vinculados à jurisprudência uniformizada, baixada pelo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Portanto, em que pese a anterioridade, no nosso ponto de vista, prevalece o ponto de vista dos tribunais superiores. Então, eu encampo a tese da eminente relatora. Mas eu vou pedir vênia. Se os três estão de acordo, eu vou reformular meu voto. Porque, na realidade, eu só fiz porque tinha um voto anterior. Vossa Excelência vai vou retirar de pauta. Tá. Exatamente. Tá. É retirado mesmo. Aí coloco retirado e coloco o desembargador Milton vencido depois. Próximo é esse 10500. O FOP contra Osório. Vossa Excelência está exonerando ao FOP de responsabilidade, eu estou mantendo, porque eu verifiquei que uma das condenações foi... Qual que é esse, por favor? É o 10.500. 10.500, tá. Uma das condenações foi em feriados dobrados. Então, logo, a UFOP falhou na fiscalização. Então, logo, ela deve responder subsidiariamente. Mas o desembargador Tibau é que vai desempatar. Esse é físico ou eletrônico? Eletrônico, 10.500. Número 14 da pauta. Pois é, depois a gente chama os da Emília. Vamos resolver os da Camila primeiro.
Eu vou pedir vista para melhor exame. Pois não, então, para a próxima sessão, né, desembargador? É. Então fica adiado para a próxima sessão. O próximo é o 10.558. Eu acompanho Vossa Excelência na divergência. Qual é o número da pauta, por favor? 16. 16. É porque eu acho que isso de retenção de CTPS pode dar direito à indenização por dano material. Agora, dano moral eu não vejo. Bom, mas O é cara- tópico único, então... Não, não é tópico único, não. Tem a multa. Ação administrativa. O cara vai ficar estressado porque a carteira ficou retida? Isso não é razoável, né, gente? É o Cicola, né? E tem der, colado. Deu. Eu fico vencida, faço adequação. Tá, então, deu-se parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação indenização por danos morais. Próximo é o 10988. Qual o número da pauta, 25. por favor? Pois não. Não tô conseguindo. Você não viu minha divergência? Não, não vi. Eu não tô conseguindo abrir aqui. Mantém a sentença quanto às horas extras, parecendo também que o exercício do cargo de gerente administrativo pressupõe enquadramento no parágrafo 2º do artigo 224. É porque Vossa Excelência, apesar da reclamante ter sido, nesse período, gerente administrativo, está enquadrando ela no caput do artigo 224. Eu, assim, não o faço e mantenho a sentença no aspecto. Gerente administrativo, no fundo, é o contador da agência, né? Eu peço vênia e acompanho a relatora. Então, eu fico vencido, já que mantinha a sentença quanto às horas extras. O 11.004 já foi, aquele caso da moça que brigou com a aeronáutica. 11.065. E número da pauta, por favor? 27. 27. Provejo recurso quanto às comissões. Não vejo porque elas tinham que abranger o valor do frete e a venda de cartões. Acompanho Vossa Excelência. Fico vencida, faço adequação. Só um minuto. Mas Vossa Excelência... não, mas aqui está explicando, né, para Vossa Excelência fundamentar. O 11.065, é isso? Então, deu-se-lhe provimento parcial para excluir da condenação diferenças de comissões. O próximo é o 11.262. Número 33. Do provimento ao recurso, parecendo que o deferimento da indenização indeterminou automaticamente o contrato. Quer dizer, a minha antipatia quanto a se dar estabilidade para gestante em contrato de experiência é uma coisa. Mas já que se deu, eu entendo que o contrato ficou indeterminado. Então, em razão disso, eu provejo o recurso. Eu peço vênia a Vossa Excelência e acompanho a relatora. Tá. Então, eu fico vencido, já que dava provimento ao recurso. O próximo é o 11.474. 37.
Eu mantenho a sentença com base no princípio da imediação. E Vossa Excelência, desembargador Tibol? Peço N acompanha a relatora. Então, vencido o segundo votante que negava provimento ao recurso. O próximo é o 11.488. Esse foi adiado, né? É, mas eu fiquei vencido. Já tem um voto aqui do relator. Então, eu fico vencido, já que provi o recurso para decotar da condenação diferenças salariais decorrentes de desvio de função. O 11.579 já foi, não foi? Tem anotação aqui de sustentação. Tá, sustentação. O próximo é o 11.673. Número 40. O recurso parece demonstrar direito a diferenças de horas extras e adicionais noturnos, porque eu fui ler o recurso, ele faz realmente um levantamento e eu achei que ele demonstrou que foram pagas a menor as horas extras e os adicionais noturnos. Pois é, mas na defesa ele não fez nenhum demonstrativo. É, mas eu acho que o juiz podia ver isso de ofício, né? Aliás, eu via, né? Mas, mas enfim, hein? Vossa Excelência com o relator? Isso. Então, eu fico vencido, já que provi o recurso para deferir ao recorrente diferenças de horas extras e de adicionais noturnos. E acabou. Agora são os da desembargadora Emília. Vossa Excelência quer cantar? Tanto. A primeira divergência lançada por Vossa Excelência é no 10.316. No que toca ao adicional de insalubridade, Vossa Excelência está entendendo que está se sobrepondo ao que viu o perito. A princípio, né? Aqui, doutor Bozon, eu só queria alertá-lo pelo seguinte: o perito fez a diligência em local que já está desativado. E a única afirmação de que havia o manuseio com graxa é do reclamante. E a técnica de segurança, ela só se manifestou a respeito de ruído. Esse assunto de graxa não foi Esse tocado. negócio do local desativado me escapou, então eu retiro a divergência. Senhor presidente, me desculpe, eu não sei se eu me perdi aqui. Os processos de relatoria de Vossa Excelência já foram apregoados? Não. Vai ficar por fim para liberar a desembargadora Camila. Não, perfeitamente. O próximo é o 10.454. Isso, o próximo é o 10.454, que Vossa Excelência está entendendo caracterizado a cerceio de defesa. E eu só tenho a acrescentar que não me pareceu essencial a oitiva dessa segunda testemunha para a prova de insalubridade e doença ocupacional. Só um minuto, desembargadora. Por que eu não voto? 454? É o 10.454. Edileuza e Geriza? Sim. Passei para o gabinete. Tem uma prima minha, eu não voto nesse processo. Então não tem divergência. Não, Quem vota é o desembargador Tibol. Pois é, mas aí o doutor Tibol vai ter que votar. Não, mas ele não tirou. Não, mas ele não fez divergência. 10.454. Há divergência de vossa parte, desembargador Tibol? 10.454? Vossa Excelência fez a divergência, mas... mas eu não posso. Eu não vi, uma prima minha é advogado da empresa. Então não há divergência inexistente, eu estou de acordo com a relatora. Tá. Então... O próximo é o 10.459. Pois não. E Vossa Excelência está excluindo as multas relativas aos EDs, que entendeu protelatórios, e eu, data máxima vênia, entendi que os EDs eram pertinentes, porque o que está questionado no ED está sendo parcialmente provido no recurso. Então, os EDs eram pertinentes. Vossa Excelência com a relatora. Voto com a relatora.
Então, eu fico vencido. Vossa Excelência tem muita paciência com o ED, está sendo até coerente. Eu noto que a senhora nunca Na época multa... que eu advogava, doutor Bozon, eu sempre me utilizei dos EDs. Então, eu acho que... Eu acho até coerente Vossa Excelência retirar, mas eu não tenho a Não sou paciência. muito de multa, não. Então, eu fico vencido, já que mantinha a multa relativa aos EDs. A próxima divergência lançada por Vossa Excelência é no 10.570. É porque eu fiz aí uma redução na indenização. É uma moto. Está certo que é R$100 só, mas... Nesse caso, eu vou pedir vênia, todas as vênias a relator e vou acompanhar a divergência. Mas a jurisprudência da turma é nesse sentido aqui, viu? Que eu fiz. Não, mas alterar Mas 400 para 300... Eu não vou ficar vencida, não. Eu vou pedir vênia e vou acompanhar o... Não vou ficar vencida, viu, Cristina? Então, vão ditar o novo resultado. Por causa de R$100, eu não vou... Perfeito. Então, essa letra A cai, a B vira A e a C vira B. Tá? Depois temos uma no 10.644, que Vossa Excelência não altera o valor das astrentes. E eu estou reduzindo. Nesse caso eu vou acompanhar, relator, porque ele está fixando até o limite de 30 mil. Então, É muita coisa. Nem devia ter limite, né, gente? Porque vocês estão confundindo cláusula penal com astrente. Né? Mas eu vou Mas acompanhar, como relator. o reclamante não reclamou do limite, eu mantenho o limite. Agora, mas em tudo bem. Então eu fico vencido, já que não reduzi o valor das astrentes. Depois nós vamos para o 11.564. E Vossa Excelência está negando provimento a ambos os recursos, invocando o princípio da imediação. Só que aqui, data máxima vênia, a prova oral foi mal apreciada e há uma alteração da prova dos autos e eu entendi que realmente deveria ser corrigida. Esse qualquer é 11.000? É o 11.564. Vossa Excelência... Acompanha, relator. Eu estou negando o provimento a ambos. Eu fico vencido nesses termos. E o último é o 11.605, que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Eu também fico vencido, já que negava provimento ao recurso. Ok. Agora, são os do desembargador Tibau. E mais não há. Eu estou cego agora, então eu conto com a colaboração de Vossa Excelência. O primeiro seria no 14 da pauta, 10.177,87. Que eu sugiro sobrestar, porque há discussão sobre os minutos residuais. Sim. Sobrestado, DEGE. Depois o seguinte, é o 10.469, que são aqueles casos de João Molevade, que a respeito de férias-prêmio. Lembra? O próximo também, o mesmo caso. Esse férias-prêmio para seletista vale. Pois é, lá para Molevade, por causa da lei. Mas são os dois. São dois iguais. Dois iguais. São dois iguais. Então, a turma tem... É o 23 e o 26 da pauta. Na verdade, foi um bom trabalho do doutor Caldeira Brant, que demonstrou que a lei é mal redigida, mas ela quis estender as férias-prêmios aos seletistas. Então, são dois iguais. É o 10.469 e o 10.528. Agora, doutor... eu vou acompanhar, doutor Milton vou pedir todas as vênias ao desembargador relator, mas vou acompanhar a divergência lançada. 23 e... O 26. 26. A divergência é total? Não. Não. Parcial, porque tem também a questão progressão horizontal de serviço que a gente não dá. Então, eu faço adequação e incorporo. E como é que fica a conclusão, então? Vai dar provimento, né? O recurso do reclamante, o provimento parcial ao recurso do reclamante. Aqui, eu já... Antes se negava provimento. Isso. Passa a se dar provimento parcial só? É parcial, para condenar o reclamado à concessão das férias-prêmio. Pois não. E Vossa Excelência não fica vencido. Incorporo e faria adequação. Pois é, e Vossa Excelência não fica vencido, não. Fica unânime. Não. Nos dois processos. Sim. Tá. No outro também o provimento é parcial. Também.
Todos os dois são idênticos. Mais divergências? Não, só o sobrestamento no 10.573, em razão de minutos residuais. Qual o número? 10, é o 29, doutor Milton. 29. 10.573. Então, que seja sobrestado. E aí acabou mesmo? Não tenho mais nenhuma observação, senhor presidente. Não sei se a doutora Camila tem. Eu não tenho. Não, também não. E Vossa Excelência fica liberado. Então, eu agradeço imensamente, presidente, à desembargadora Emília também, ao desembargador Milton, e especialmente aos advogados que tiveram que aguardar aí para fazer a sustentação oral, mas minha filha está internada em São Paulo, então eu vou pegar um próximo voo que tiver para São Paulo. Agradeço imensamente. Obrigado. Isso, ide em paz e esperamos breve restabelecimento da sua Não, vida. mas parece que não é nada que envolva risco de morte. Não, morte não, mas... Mas envolve risco de vida. Deus, não. Envolve risco de vida. Está fadada a viver. Eu dou notícia. Vai com Deus. Boa viagem. Boa viagem. Agora, um processo físico. Agora são os que eu sou relator, não é isso? Tem um processo físico, acho que o advogado está Pois não. ausente. É o processo físico AP 400, número 10 da pauta, AP 471, 2012, 043. Relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Está inscrito o doutor Fernando César Teixeira, ausente. Há divergência? Minha parte, não. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Na pauta eletrônica, número 84 da pauta, RO 11.981.88/2015. Está presente o doutor Léo Leonardo pela reclamada, número 84. Só um minutinho. Oito, quatro, né? RO 11.981. Por que eles não numeram no computador todos, né? Eu até que não queria numerar, não, porque quando eles consertam o negócio, eles estragam um monte de vídeo. Eu achei que depois da última mudança piorou demais. Cai toda hora, né? Eu conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, estabelecendo prescrito o direito a indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Reduz o valor arbitrado da condenação a R$ 1.000 com custas de R$ 20, autorizando a reclamada a obter a devolução do recolhido maior junto à Receita Federal. Honorários periciais, agora pelo reclamante, reduzidos a R$ 1.000, isento por pobre no sentido legal. E dou-lhe a palavra, doutor. Senhor presidente, até para poupar a douta turma da sustentação, eu poderia aguardar eventual primeiro voto divergente? Pois não. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Então, eu Excelência. proclamo o resultado nos termos do meu voto. Absolvição total, então? Sim. Não, foi mantida a condenação em R$ 1.000. Não sei bem por quê. Eu não entendi. Vossa Excelência não inverteu o ônus da sucumbência? Porque o único objeto da ação é esse que Vossa Excelência proveu. Eu vou conferir aqui, doutor, porque eu reduzi o valor da condenação a R$ 1.000. Eu vou verificar por que Sobrou não... alguma coisa, né? Se Vossa Excelência quiser apenas reler a conclusão, por enorme gentileza. É porque foi mantida a anulação da anotação da saída na CTPS. Entendeu? Vossa Excelência me faria a gentileza de ler a conclusão novamente, por gentileza? Pois não. Eu dei provimento para declarar prescrito o direito às indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Reduzir o valor arbitrado da condenação a R$ 1.000, com custo de 20. Perfeitamente. Muito obrigado, Boa Excelência. tarde. Boa tarde.
Processo número 3, RO 11.063, 03/2014. O processo da pauta da lupa vermelha, porque ele não estava aparecendo. Esse nome está meio... Para as mulheres está meio comprometedor esse nome. Processo da lupa vermelha. Vamos dar para a lupa cinza, porque para a secretaria ela aparece vermelha, para o gabinete aparece cinza. Como é que era? Ela tem uma sala. Não, tem a luz vermelha, não é nem a lupa, né? Da luz vermelha. Pois é. É igual aquela música italiana Casa de Irene, que virou, na Itália, é sinônimo de casa de prostituição por causa da música. Aqui também. Não, acho Aqui que o brasileiro também. sabe que é casa de Irene, não? Pelo menos Coitada das Irenes, né? Pelo menos lá no bairro onde eu morava, lá no Gutierrez. E é vizinho do bairro de Vossa Excelência também. Tem advogado esse? O advogado estava presente e foi embora, a doutora Cristiane. 11.063, não há divergência não, né? 11.066 foi sobre essa da pauta do doutor Bozon? Que divergência? 86? 86. Dos eletrônicos. O que tem? Minutos residuais, fardamento. É uma anotação de sobrestamento. Então, esse que foi apregoado, eu proclamo resultados nos termos do... Julgado. Tinha sustentação. Eu proclamo resultado nos termos do meu voto. Próximo. Processo adiado da sessão anterior, processo 10.631.05/2016. Está presente doutora Priscila Adame pela reclamada. O que aconteceu nesse processo? Eu pedi vista. O Hamilton pediu vista. E, neste caso, acompanho Vossa Excelência, porque a própria contestação da reclamada esclarece que vigoravam na empresa concomitantemente o sistema de compensação individual e o sistema coletivo, o banco de horas, o que consiste em fraude à lei, artigo 9º da CLT. Então, Vossa Excelência já estava acompanhando mesmo, desembargadora Emília. Na verdade, eu até reexaminei esse processo, porque eu recebi a doutora lá no gabinete com um memorial, mas eu estou acompanhando o raciocínio do doutor Milton. Realmente não há como modificar. Eu estou acompanhando. Então, fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. Processo número 10, RO 10.228.24/2015. Inscrito, doutor Darcio Andrade, ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Proclamo o resultado nos termos do meu voto. 86, acho que é esse, doutor Milton, que o senhor falou. 86, ROPS 12.123/88/2016. Inscrito, doutor Renato Andrade. Está presente, doutor Eduardo Darras, pela reclamada. Reclamada recorrente. Eu tenho a sugestão aqui de sobrestamento, senhor presidente, porque há uma discussão sobre os minutos residuais para fardamento, asepsia e alimentação. Eu vou acatar. Isso aí é um incidente suscitado até pelo ministro Vieira de Mello. E eu, francamente, doutor, eu não sei o que a extensão desse sobrestamento, para mim, tudo que está envolvendo minutos residuais, eu estou achando melhor, na dúvida, sobrestar. Tá? Okay, sem problema. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, bom trabalho. 58, RO 11.257/59/2015. Presente, doutor Alex Novaes, pelo reclamante. Número 58. Nesse processo, eu reconheço o vínculo com o Bradesco e determino o retorno dos autos à origem para o exame do mérito propriamente dito, doutor. Excelências, o caso é exatamente idêntico ao que sustentei há pouco. Entendemos nós que a cobrança é um serviço especializado e não é serviço de telemarketing. Tá. Esperamos a manutenção da sentença. Eu acho que no caso de banco da Tavênia, recuperação de crédito está inserido nas finalidades de um banco. Por isso eu mantenho o meu voto. Há divergência? Da minha parte, não, estou de acordo. Então eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor.
64, RO 11.461/75/2015. Presente, Dr. Vinícius Miranda, pela reclamante. Número 64. O senhor está... doutor, eu até lhe recebi ontem e estava meio atordoado por causa de outras questões. Esse incidente que Vossa Excelência quer instaurar, ele já foi recusado pelo tribunal. O tribunal entende que não é caso de incidente, entendeu? O plenário do tribunal entendeu que não é caso de incidente, prevalecendo o ponto de vista da maioria de então, que a questão é fática, que varia de... Agora, se Vossa Excelência quiser insistir, eu determino um registro em ata que Vossa Excelência requeriu a suscitação do incidente e que ele foi indeferido por entendido como impertinente. Vossa Excelência quer? Gostaria de uma última tentativa desesperada de manter a candidata no emprego, de que fosse, pelo menos, mantida a tutela antecipada concedida em primeira instância, de modo a que ela só fosse desligada do emprego no trânsito em julgado da ação, dado que ainda não há um posicionamento definitivo no caso, porque, como ela já está trabalhando, representa um desastre na vida econômica e familiar de uma pessoa ser desligado do emprego assim, de uma hora para outra. Muito embora eu entenda perfeitamente o posicionamento da turma. Doutor, quanto a esse requerimento, eu também dolorosamente digo não, e eu sempre falo com meus filhos, vai ser juiz, então quer dizer que não vai ser eleito Miss Simpatia. Porque quando não desagrada um, desagrada os dois. Né? Então, eu sei que tem muita gente que tem raiva de mim. Então, eu estou julgando improcedente a reclamação e, consequentemente, cai a tutela antecipada. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde. Compreendo e só ressaltar que não traz de raiva, não, é uma mera discordância. Do senhor, não, mas talvez sua cliente fique. Tem chance. Tchau, doutor. Tchau, boa tarde. É que ele requeriu a suscitação do incidente de uniformização de jurisprudência, o que foi rejeitado por causa de anterior decisão do plenário. Só na certidão, não precisa contar, não. Tá. Acabaram as sustentações? Acabaram. Esse foi o último, do senhor foi o último.